Como é que você definiria esse movimento dos legendários? O que é esse movimento? Cara, eu acho que esse movimento é você se reencontrar, Um né? reencontro. Um reencontro. Eu penso assim, eu estava afastado da igreja. Eu sempre fui de uma família evangélica, criado em igreja desde pequeno, né? Só que uma época da vida eu acabei me afastando. Por algum motivo que às vezes nem eu sei qual, você acaba dando uma afastada. E esse movimento me chamou a atenção. No primeiro momento, o que chama a atenção é você estar fazendo trilha no meio do mato, aquele negócio de O desafio. aventura, né? Se desafiar realmente, né? De aventura e tal. Então, isso foi o que mais chamou a atenção em mim, né? E o espiritual acabou ficando num Segundo segundo plano, plano, naquele né? momento. Isso. Só que quando você sobe, acaba acontecendo várias coisas que você vai vendo que não é isso, né? Que a gente tem o desgaste físico, mas a gente também tem um lado espiritual, né? Então, e isso acabou despertando eu, de alguma forma, né? E depois disso, eu acabei entrando mais a fundo do Legendários, né? Na parte de servir e tal, Tem, e acabou me trazendo de volta para a igreja. tem duas maneiras, né, pessoal? Para quem não estiver entendendo, que nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, nunca viu alguém falando de maneira mais séria, né? Porque a internet passou a brincar com esse tema, eu até entendo, mas o Legendário, você tem duas maneiras de participar, né, Matheus? Uma é subindo a montanha para se tornar legendário. Isso. Então você vai lá, se inscreve. Tem um pessoal falando em 80 mil também, é uma besteira gigante, cara. Sim. Não sei se no Brasil inteiro é o mesmo preço. Mil e Geralmente oitocentos isso, reais. é por volta de R$ 1.800, É, né? você tem E- outros gastos também, mas sei lá, não chega em 3 mil reais, não tem nada que ver com 80 mil reais, cara. Isso sim, aí, os caras fizeram um top master em Orlando, que aí foi para os famosos e acho que custou US$ 5.000, mas isso. o habitual aí é algo em torno de R$ 1.800. E tem duas maneiras. Uma é subir para se tornar legendário, então você vai lá, se inscreve e participa dessa experiência. E outra que o Matheus está dizendo é quando você vai para servir, você vai para trabalhar, você vai para fazer uma função ali dentro do programa, né, da experiência. Isso, perfeitamente. Primeiro você sobe como participante, né? Passa pelo seu top durante 72 horas. E depois que você ganha o seu número, a sua farda, né? Você tá. Depois disso, você pode participar Servindo. como servindo outras pessoas, né? E aí tem várias funções lá dentro, né? E eu, como já produzo conteúdo, acabo servindo na parte de mídia, né? Entendi. Aí, pra vocês entenderem também, o Legendários, ele é todo estruturado, então tem várias áreas. Isso. Sei lá, a gente pode falar algumas, né? Tem Sim, logística, que cuida de transportar as pessoas, transportar as coisas. Tem a parte do Matheus que cuida das imagens, isso. do audiovisual. Então faz foto, faz vídeo, Toda a da divulgação divulgação, antes, né? da Isso. experiência. Cuida do Instagram? Não sei se eu vi que Instagram você tá com o também, Instagram também, isso. né? Toda essa parte, tudo que tem a ver com a parte de mídia do Legendários, a gente da mídia acaba cuidando, né? Nossa. Mas tem vários setores, tem eventos, tem várias coisas. Uma curiosidade que eu sei que muita gente tem é que você paga. Eu tive essa curiosidade, foi uma das maiores curiosidades que eu tive antes de subir. Porque você paga se você for como participante, e se você for servir, você paga também. Isso. Então, porque a experiência de subir é uma e a experiência de servir é outra. Isso. Na verdade, é um programa que teoricamente não tem Fins lucrativos. fins lucrativos, né? Isso é legal de falar. A igreja responsável, ela acaba recebendo uma parte do valor ali que ela acaba usando na estrutura da pista mesmo, né? Ou como uma oferta ali da igreja e tal, mas tipo assim, não sobra realmente muito dinheiro para a igreja, porque os custos realmente são elevados, A né? estrutura. A estrutura, é seguro, é roupa, tem todo um custo, né? E nós que vamos servir também pagamos, não o mesmo valor, Valor né? Um menor. valor menor, mas todos os voluntários que estão lá,
eles estão entregando o seu tempo, o seu serviço, o seu recurso financeiro, né? Então, Eu fiz um podcast mais cedo na Trilha, que a gente tem um podcast aqui que chama Trilha Podcast, para falar de Jesus, para falar do caminho. E a gente tava falando de servir, cara. E uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, e saem falando um monte de besteira, é que o cara tá lá servindo as outras pessoas e pagando pra servir, Gabriel. Então, assim, além de tudo, o cara vai, serve, trabalha, faz uma função, tem uma responsabilidade enorme e para ver, se eu posso dizer assim, né? Para ver a transformação de outras pessoas, ele investe o tempo e investe o dinheiro. Investe a capacidade, a habilidade que ele tem fora, ele também emprega lá. equipamentos, É, a gente acaba disponibilizando os nossos equipamentos para estar isso lá, é né? muito louco. Então, e realmente é o que eu vejo. Quando você sobe, você tem 50% da experiência. E quando você vai servir, outros 50%, né? Porque às vezes, naquela pressão que a gente tem, né, como participante, você acaba não absorvendo 100% de tudo que você poderia absorver. Aham. E quando você está servindo, embora você continue na pressão, com outras responsabilidades, mas você ainda consegue prestar um pouco mais atenção em tudo, sabe? Você começa a ter um outro olhar. E cada montanha que você sobe, você vê algo diferente que você pode mudar na tua casa, na tua vida, né? Então, Isso é muito sempre louco. tem outras experiências que todas as montanhas te dá, né? A gente costuma falar, né, Matheus, que o que acontece na montanha fica na montanha. Então, muita gente tem curiosidade, e aí, pessoal, se fosse contado, eu acho que assim, a experiência perderia grande parte do valor que ela tem, né? Grande parte da função que ela tem. Se fosse tudo contado, eu não sei se 1 hora, né? Pelo tamanho do movimento, Uhum. vai aparecer um engraçadinho aí para contar. Mas então a gente não fala do que acontece na montanha, mas fala do que a montanha fez com a gente. Perfeito. Qual foi, Matheus, subindo como participante, depois servindo? Quais foram suas maiores transformações? O que que a montanha causou em você? Então, eu acho que uma das coisas foi eu voltar, né, a estar em algum lugar, numa igreja, por exemplo, né? Eu comecei a servir na igreja, hoje eu ajudo na parte de transmissão do culto, por exemplo, e é algo que me pegava, assim, de não estar indo em algum lugar para receber, né, realmente a palavra, tal. Eu acho que Deus está em todos os lugares, Uhum. mas quando a gente vai buscar alguma coisa, né, uma palavra, né, eu acho que isso ajuda a gente. E eu acho que foi muito legal. Outras coisas é questão de, sei lá, algumas coisas na vida que dá para mudar, sabe? Alguns vícios que você tem que você consegue eliminar de alguma forma. A gente sabe que não somos 100%, né? Muita das pessoas falam, ah, meu marido subiu e voltou do mesmo jeito. Tipo assim, não existe isso, né? Porque ninguém vai lá e fazer uma lavagem cerebral na tua mente e você vai descer transformado em 3 dias, né? Então, muitas pessoas acabam é, achando que vai acontecer isso. E realmente a gente sabe que não é. Ali é uma semente que foi plantada, né? É um início de uma nova fase da tua vida, você vai estar no processo. Então, eu acredito que é isso, sabe? Que eu tenho muita coisa para melhorar, mas se eu pegar como eu estava há um tempo atrás, perto do que eu tô hoje, já mudei muito, né? Então, É o que a gente tava falando, né? Coisa básica, né? Quando eu comecei a transmitir conteúdo, era terrível. Se eu olho para hoje, não tá perfeito, mas olha o quanto caminho a gente percorreu. Na vida, né? Nós como seres humanos é a mesma coisa. Eu acho que perfeito, só Jesus, cara. Que é o legendário número 1 também, isso para quem tem aí. essa curiosidade. O Mateus é o 83.000 e o legendário número 1 é Jesus. Ah, então você sempre vai ter o que melhorar. Mas quando você olha para um tempo atrás e vê quanto você evoluiu, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E você tem um monte de pequenos resultados que a maioria das pessoas não comemoram. A pessoa fica focada, é que nem dinheiro, quando eu falo de dinheiro.
só vale para quem tem 1 milhão. O cara diz, não, se eu não tiver 1 milhão, Sim. e ele vai ver, cara, que dependendo da situação, ter 100 mil é uma vitória enorme. É um caminho a ser percorrido. Então comemora os 10 mil, os 50 mil, os primeiros 100 mil investidos, os 200 mil, os 500 mil, e vai comemorar 1 milhão Na verdade, é também. um acúmulo de micros resultados, É né? o caminho. Muita gente está focada em um objetivo, em vez de quebrar aquilo em vários pequenos objetivos e ir desfrutando e Até aproveitando. eu, às vezes, me pego nessa, sabe? De falar, nossa, agora eu me tornei legendário, eu não posso fazer tal coisa. E você fica naquela, né? Mas aí você para pensar, nossa, como que eu tava há Hã? um tempo atrás, né? Tipo assim, é uma mudança muito grande. Então, se você for ver que você vai ser perfeito, ninguém é perfeito, né? Então, você tem que olhar para trás, ver de onde você saiu, como você está agora, né? Então, eu acho que é muito bacana isso. E servir, é... eu esqueci o que eu ia falar. Pode falar. E servir é muito legal porque você acaba estando junto com as pessoas, né? Porque se você sobe uma vez, daqui a pouco você não tem aquela turma falando da mesma coisa. Eu sempre falo de estar em novos lugares, com novas amizades, tal, Isso é né? muito louco. Então, para ter novos resultados, né? Então, se você não continua alimentando isso, daqui a pouco você realmente se perdeu, voltou para tudo aquilo lá que você fazia, né? E não adiantou de nada. Então você está alimentando, né? Eu tenho subido aí a cada 3 meses, mais ou menos. Eu estou indo para minha terceira. É, servir a terceira. Terceira montanha que você vai Isso, subir para servir. para servir. Então, tipo assim, tem me ajudado bastante nessa parte, sabe?